Que vitória importante, hein, Marques? É essencial para a situação que o Atlético vivia na competição, Cirilo, essencial. Não importa nessa hora a forma como aconteceu. Teve sufoco, teve pressão muito forte do Inter, principalmente no segundo tempo, mas pouco importa. Nesta hora, a vitória era imprescindível. Respirar, tomar um pouco de ar, né? Acho que o Atlético tomou um sufoco desnecessário. Acho que as mexidas do Barba contribuíram para esse sufoco. No momento mais crítico da partida, no segundo tempo, era colocar mais um volante ali para reforçar e essa corrida para trás. O Atlético estava correndo errado e o Inter atacando muito pelo lado esquerdo. São Pesolano também contribuiu com essa vitória quando tira Carboneiro, que era um dos destaques desta equipe, né? Mas foi ótimo, Cirilo. Agora é sequência de campeonato brasileiro com vitória nas costas, dá mais uma tranquilidade pro Barba ir ajustando essa equipe, né? Conhecendo melhor os atletas, pro Atlético brigar ainda forte nessa competição. Vitória importante, soma 3 pontos pro Galo, Ale Oliveira. E jogando contra um adversário que também estava desesperado, que também não venceu, que a partir do momento que toma o gol, começa a partir para cima, viu brechas no sistema defensivo, no momento defensivo do Atlético, e foi criando oportunidades também no segundo tempo. Foram muitos, 21 finalizações, com 8 chutes a gol, mas parou no Everson. O Everson é sensacional, goleiro maravilhoso, incrível. E eu já vou adiantar para você, para mim ele é o melhor do jogo. Ele é o segundo melhor, o terceiro. Os 5 primeiros postos estão com o Everson hoje. O que catou esse cara hoje foi um absurdo. Mas o que interessa pro Atlético é a vitória, para dar um pouco mais de tranquilidade, para procurar evolução. Mas hoje o Everson segurou o BO, viu, Cirilo? Eu falei aqui da escalação, né? Porque ele tirou do time titular o Bernard, o Cissé / Igor Gomes, o Dudu e o Natanael. E aí ele botou mais gente boa pra jogar junto, né? E aí o time foi mais criativo. Tanto que com 6 minutos fez 1-0, mas já tinha criado uma outra boa oportunidade, né? Então toda vez que se aproximavam ali Scarpa, Coelho, Hulk, até o Cassierra, né, que teve a sua importância, as coisas aconteceram. Mas como o gol saiu muito cedo, o Inter foi por um tudo ou nada, né? Até porque a situação no campeonato é horrorosa, né? Tem a pressão de ter perdido a final do Campeonato Gaúcho no agregado, 4-1 pro Grêmio, é muita coisa, né? Então o Inter veio com tudo pra cima e o Atlético não era um time marcador. Embora tivesse ali os 3 zagueiros e o Alan Franco, dali pra frente é todo mundo que gosta de ficar com a bola, não correr atrás dela. Tanto que o Vitor Hugo, que tem sido o jogador mais regular desse time, foi muito sacrificado. Praticamente só marcou como segundo volante, né? E aí o Inter foi crescendo no intervalo. A gente tinha expectativa que o Eduardo Domingos colocasse um volante, porque o time estava sem volante, até para liberar o Vitor Hugo. Não quer dizer que você vai ficar retrancado, defensivo, não. Você dá uma liberdade pro seu meia, né? Mas isso não aconteceu, também não colocou um jogador de velocidade logo na virada, também não mudou o time taticamente, né, sem mexer nas peças, e aí o Inter foi empilhando oportunidades, mas uma atrás da outra, fora as chances que ele criou e jogou para fora do alvo, teve as defesas milagrosas do Everson. Então realmente hoje, até falei pro Caixa aqui durante a transmissão, que chegou um momento que era oração e Everson, mas como em outros jogos vai acontecer no campeonato com todo mundo, do time ser dominante, ter mais volume, criar chances. Isso pode acontecer com o Atlético e perder o jogo. O Atlético conseguiu uma vitória muito importante, fundamental, mas é claro que eu falo sempre em evolução, porque o trabalho está só começando, muitas peças que ele está conhecendo, encaixes também, que uma coisa é você ver o valor do cara, mas ver o valor do cara no conjunto, né? Sabe, ele fazendo dupla com o outro, quem tem esse encaixe, como é que você vai criar essa sintonia? E tudo isso demora um tempo, mas de qualquer maneira, o importante foi o resultado hoje, muito, graças ao Everson. E o Marques falou uma coisa importante, né? O Paulo Pesolano ajudou demais, porque o Carboneiro e o Alan Patrick, eles jogam muita bola e estavam destruindo no jogo.
o treinador uruguaio conseguiu tirar os dois do jogo, viu, o Cirilo? Graças a Deus. Ô, Caixa, chega mais. Sua opinião também. Vitória importantíssima, com o nome do Everson em destaque, Caixa. Olha, Cirilo, amigos da Itatiaia, o Atlético venceu no Brasileiro. Eu tava querendo essa vitória desde lá do jogo contra o Remo, né? Vamos ganhar do Remo. Galão da Massa vem aí, um jogo de 3-3, o Atlético perde a chance da vitória no finalzinho. Hoje eu tava com muita esperança que essa primeira vitória acontecesse, principalmente pelo astral da semana terrível que o Atlético vive, perdeu o Campeonato Mineiro, aquele baixo astral daquela briga horrorosa que aconteceu no Mineirão. Então essa vitória hoje era de fundamental importância. Primeiro, para somar 3 pontos e subir um pouco na tabela de classificação. Segundo, para tranquilizar a torcida de uma certa forma. Jogou mal? Jogou. O Inter teve chance de fazer gols? Teve. Melhor em campo foi o Everson? Foi. Mas são 3 pontos que para qualquer time dá uma elevada no moral. Trazer a torcida de novo para o estádio, trazer a confiança dessa torcida que nunca deixa de acreditar, mas a gente tem que entender também quando ela está chateada, e essa semana ela teve motivos para isso. Página virada, Vitória, 3 pontos, vai jogar fora contra o Vitória na Bahia, que é um adversário duro lá, mas não é um bicho papão. Vamos para mais 3 pontos para encerrar essa semana bem e para dar definitivamente uma arrancada nesse Brasileirão. Parabéns pela vitória, né? Primeira sua aqui na Arena MRV para a partida e essa vitória. Queria que você falasse a importância dessa vitória nesse momento, após a perda de um título estadual no fim de semana, e mesmo o time tendo menos finalizações que o adversário, que posse de bola, como você avaliou o jogo e principalmente o resultado hoje? ¿Qué tal? Buenas noches. Sabíamos la importancia del partido, que el único resultado sabíamos que era ganar, porque tenemos que empezar a ganar, o teníamos que empezar a ganar. Se ganó y eso es lo positivo del partido de hoy. Sabemos que tenemos que mejorar mucho. Otra vez con el arco en cero, que costó mucho en el año tener que no nos conviertan goles. Pero sí creo que primera jugada del partido fuimos certeros. Podíamos haber aumentado en algún momento del primer tiempo. Pero también sabemos que tenemos que mejorar defensivamente, mejorar sobre todo con pelota y en muchas cuestiones de posicionamientos y me parece que el resultado nos brinda confianza, o es lo que tiene que brindar. Entonces, claro que nos quedamos con el resultado, pero sabemos, muchas veces yo hablo del vaso medio vacío y medio lleno. ¿Qué miramos? Hay que mirar los dos, pero nos tenemos que agarrar de una de las dos y hoy nos agarramos del resultado. Boa noite, Barba, Igor Assunção da Rádio 98. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrega do time, porque após o clássico da final do Campeonato Mineiro, você deixou bem claro, com você quem não correr não vai jogar. Fez uma série de mudanças, táticas também, é verdade, mas mudanças de peças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças, o que você pensou com elas e se você gostou dessa entrega desses jogadores que entraram em campo hoje. Creo que hoy fue la parte más importante del equipo. Mostramos otra cara. Mismo los jugadores que entraron, tanto Dudú, Minda, Preciado, jugadores muy ofensivos que trabajaron también fuerte defensivamente. Entonces, me parece que esa entrega está empezando a cambiar, pero un poco hablamos con los jugadores que tenemos que comenzar a tener nuevos hábitos en el día a día, nueva forma de entrenar. Un entrenador nuevo que recién llega, obviamente quiere implementar, no imponer, implementar
sus acciones a lo que ellos son. ¿Sí? Como les dije a ellos, no pretendemos hacer más. Sí buscamos a nuestra forma de ver hacer mejor. Entonces, la importancia del resultado, creo que eso pesó en el equipo, se sabía. La tristeza del hincha, la tristeza nuestra también de no ofrecerle un título, pero sabemos que el camino es largo y nos tenemos que tener como objetivo el torneo local. El torneo local no puede suceder lo que nos sucedió 2 años atrás, estos últimos 2 años. Entonces, sí hay que seguir mejorando, pero esperamos con el resultado positivo que el jugador, el equipo, agarre confianza y ser mejores el próximo partido. Eduardo, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo, parabéns pela vitória. Estava sendo muito questionado a ausência de alguns jogadores que foram contratados recentemente, né? Exemplo de Cassierra e Minda. Eu queria que você comentasse a entrada do Cassierra como titular e qual que foi a sua análise, né, desse jogo, desses 2 jogadores e um terceiro também do Thomas Pérez, que também entrou e jogou nessa partida de hoje. Obrigado. Con Mateo Cassierra buscamos tener más profundidad para que Hulky tenga mejor espacio, y al descenso de Hulky tener una referencia, y tuvo sus 2 chances. Mateo no pudo convertir, pero tuvo 2 chances abajo dentro del área chica. Precisamos más su convencimiento, más su agresividad en esas acciones. Creo que lo podía haber hecho mejor, no lo hizo mal, lo podía haber hecho mejor, pero bueno, es un poco el entendimiento de no solamente del juego, sino del partido que precisábamos de él. En algunas situaciones le costó, otra podía haber definido el partido de antemano. Y después, sí, Minda y Tomás tuvieron su oportunidad, tienen que dar más, tienen que crecer, tienen que tener más agresividad en su juego. El fútbol local lo requiere así. Es un buen punto de partida para que ellos entiendan lo que buscamos, cómo lo queremos buscar, porque son 2 grandes proyecciones que verdaderamente el club lo precisa. Eduardo, boa noite. Leandro Colombo, de O Tempo Esportes. Você vem de um trabalho em que você tem uma média inferior a 1 gol sofrido por partida no Estudiantes. O Atlético vem na mão contrária, sofrendo antes da sua chegada mais de 1 gol por partida. E agora, querendo ou não, em que pese a ótima partida do Everson, você tem 3 jogos, 1 gol sofrido. Eu te pergunto, a parte defensiva, neste momento, ela é uma prioridade do seu trabalho ou não tem dessa e todos os setores são trabalhados da mesma maneira? Sí, a ver, sentimos que hay situaciones importantes dentro del equipo para trabajar, pero también sabemos de las urgencias. Lo urgente tapa lo importante, pero que no quiere decir que sea o deje de ser importante. Es como tener una manta que te tapas la cabeza o te tapa los pies. Entonces vamos a la urgencia. La urgencia muchas veces es buscar mejorarla, ser conscientes de la realidad, tener los pies sobre la tierra. ¿Sabemos qué falta? Sí, lo sé. Miro o veo lo mismo que ustedes, veo lo mismo que los hinchas, lo veo. Pero ¿qué te vas a descubrir? Entonces, bueno, están los 2 polos y en algún momento sé que estoy en este lugar y en otros momentos sé que voy a estar en este lugar. Es buscar el equilibrio o encontrarlo. Lo busco todo el tiempo, pero hay que encontrarlo, el equilibrio. Muchos dicen que un buen ataque es la mejor defensa, uno que la mejor defensa es un buen ataque. Hay que encontrar un equilibrio. Tenemos muy buenos jugadores,
podemos crecer, debemos crecer, sabemos las falencias, pero me parece que, de nuevo, hoy lo importante era ganar. Muchas veces hay una expresión en Argentina, que se gane como sea no, pero hoy la necesidad de ganar era muy grande. Boa noite, Eduardo. Júlio Lazzarotti, nossa Sertaneja FM, fora do Eixo Esportes. Hoje a gente viu o Atlético usando muitas bolas alongadas, verticalizando o jogo, mas a bola sempre chegava quebrado ali no ataque. Quando você diz da questão de mudança de atitude dos jogadores, né, de vislumbrar algo mais, seria em torno de alguma coisa de aproximação do outro, porque a gente tem visto, né, eu notei no jogo de hoje um pouco de espaço, principalmente entre os atacantes, né? Então a bola às vezes chegava quebrada para um atacante e não tinha um companheiro próximo para fazer essa recuperação, principalmente nos duelos dessas bolas alongadas. Está por aí mais ou menos a ideia na parte do ataque? Sí, entiendo, y el rival nos perseguía en el campo todo 1 contra 1, hacía marca personal, entonces nuestros 2 delanteros siempre quedaban 2 contra 2, y en esa parte que precisábamos mucho de Mateo, el entendimiento, porque Scarpa atraía a su lateral y tenía todo un pasillo para ir Mateo que no lo pudo aprovechar. Mismo cuando le buscamos girar la pelota a Hulky, Tomás Cuello tenía toda esa profundidad a espaldas de Bernabé y no lo pudimos aprovechar. Digamos. Y nuestro doble 5 hoy, tanto Víctor como Alan Franco, atraían al doble 5 rival, pero no lográbamos ir con la rapidez que teníamos que ir. Entonces, claro, quedaba muy quebrado el partido, el equipo por momentos quedaba ancho en ataque o largo en ataque. Tenemos que mejorar, lo sé, pero bueno, había una parte de una búsqueda que era lo que buscábamos, y nos estamos conociendo y sabemos que hay que mejorar essa parte. Barba, André Repsold do Hoje Tem Galo, parabéns pela vitória e boa noite. Hoje eu reparei que um problema crônico do Atlético continua a acontecer. Muita liberdade para os jogadores do time adversário chutarem à frente da área do Atlético, né? O Atlético sofreu muito foram, salvo engano, 19/20 chutes, enquanto o Atlético foram apenas 7 chutes. Como corrigir esse problema crônico que vem de outros treinadores também? Os 2 anteriores tinham esse mesmo problema. Como corrigir essa deficiência tática do time? Muito obrigado e boa noite. Mejora el ritmo de juego, tener más posesión de pelota. Al tener más posesión de pelota, el rival se va a desgastar más, no va a llegar tan fresco a esa situación. Y hoy no contamos con Maicon, que en ese lugar nos ayuda mucho. Y sí, el esfuerzo de Víctor Hugo lo está haciendo, pero le cuesta esa parte, y Alan muchas veces queda solo. Tomás Pérez tiene que darle más ritmo a su juego, se está acostumbrando, recién llegó. Entonces, de nuevo, lo que nos va a dar mejorar esa situación para que el rival no chute tan fácil o tan de frente, tan frontal, es el ritmo de juego. Antes que llegue yo, Gremio hizo un gol muy parecido, de frente. El ritmo de juego. Tenemos que elevar nuestro ritmo de juego, elevar nuestra confianza, y creo que, o esperamos, que este resultado nos dé esa posibilidad para que no se generen tantas de esas situaciones. Max Lopes, do Bate-Fundo Esportivo, do canal do Max Lopes. O Atlético estava sofrendo muito ali já no segundo tempo, jogadas cruzadas, né, da ponta, com a defesa exposta em alguns momentos, o Everson defendendo muito, e para mim o zagueiro que estava indo melhor ali era o Juan Tressoldi. Eu queria que você comentasse o que passou, que você tirou o Juan Tressoldi, colocou o Preciado, e já projetando também, vocês dizem muito de hierarquia, o Lianco, que é um zagueiro até ídolo do torcedor do Atlético, que já está disponível, se você também projeta colocá-lo nos próximos jogos, como que ele está fisicamente,
com relação a essa questão da defesa. Obrigado. Sí, sé de esa situación, pero Ruan pidió el cambio porque estaba dolorido. Lo dejó en la cancha. Tenemos que estar, todos los jugadores tienen que estar al 100, sobre todo en la parte defensiva. Hay jugadores entendiendo los momentos, entendiendo los partidos, que con menos del 100 te ofrecen mucho. Caso de Hulky. Estaba muy agotado, muy cansado, pero lo precisábamos dentro porque nos da otra cosa. Entonces, eso fue por eso el cambio, y creo que Preciado entró bien. Hoy entró con más agresividad que otros partidos. Hoy casi no sufrió defensivamente. Tuvo su oportunidad en ofensiva porque es lo mejor que hace. Y la situación de Lianco, hablé con él en estos días. Él sabe que todavía le falta. Sí está disponible para entrenar. Hace más de 4 meses que no entrenaba con el grupo. Y ya pretendemos que en menos de una semana ya se integre. Le falta la parte física, le falta la parte futbolística, y lo que buscamos en todo el equipo, los que están entrenando en esos 4 meses, queremos elevar el ritmo de juego. O sea, imagínate lo que le falta a Lianco todavía. Es muy valioso que esté con nosotros Lianco ya. Sabemos de su jerarquía y lo tenemos que exigir porque precisamos de él. El equipo lo necesita. Entonces, el esfuerzo mentalmente, él quiere estar, está haciendo un esfuerzo enorme porque está antes de lo normal a disposición, pero también sabemos que necesita más ritmo de entrenamiento, más ritmo de juego, más ritmo futbolístico. Eduardo, boa noite. Guilherme Frossar. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o Hulk. Desde a sua chegada aqui ao Atlético, você deixou muito claro que daria ao Hulk um companheiro de ataque para ele jogar como dupla, e isso tem acontecido. Variou o companheiro, mas sempre ele mais um ali na frente. Queria que você avaliasse o desempenho do Hulk até aqui no seu comando, e sobre essa questão de ele permanecer em campo. É um jogador com uma idade mais avançada, apesar de ser um cara que se cuida muito fisicamente, muito privilegiado. Se você não teme, de repente, isso te prejudicar ali na frente, pela sequência de jogos, pelo calendário do futebol brasileiro, uma análise sua desse jogador que no Atlético tem, enfim, uma trajetória maravilhosa e se cobra muito dele, né? Sí, estamos en un momento delicado y precisamos de los mejores. Con los jugadores que son grandes y tienen mucha experiencia, si Hulky no se siente, me va a avisar, me va a decir. Y trato de estar cerca de él para entenderlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para que pueda seguir creciendo, que siga haciendo historia, su rica historia personal, que siga aportándole al club y a este grupo de jugadores. Entonces, el ejemplo que está dando él es lo que precisamos nosotros todos. Entonces, sé que le tengo que, a partir de ahora, empezar a quitar minutos. Vamos a ver si el próximo partido es de inicio o tiene que salir del banco de suplente. Hablaré con él. Voy a creer en él, en la confianza que nos tenemos que tener. Si está, no está. O si está al 100 o no está al 100. Y cuánto nos vale a nosotros como llegue para el día sábado. Pero no tengo temor alguno porque creo en los jugadores. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Depois dessa bela vitória, a importante vitória do Atlético em cima do Inter, é só deixando aquele likezão aqui para poder fortalecer o canal, né? Ajudar a gente aqui pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, né, pessoal? Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo, galera. Fui!